Esse é o terceiro vídeo da playlist de revisão de física e eu espero fazer mais uns 5 exercícios na sequência. Essa gravação vai ter no máximo estourando 1 hora. Tá? E aí todas as gravações vão ter em torno de 1 hora e meia. Ok, voltando aqui, eu tenho então uma questão. Essa questão é rotulada por P235 e essa questão aqui ela não tem resolução no livro, mas provavelmente tem uma resolução, tem um exercício muito parecido resolvido com ele. É, resolvido parecido com esse. Então eu vou fazer primeiro o P235 e vou listar aqui como que fala? Os valores relacionados à dinâmica desse movimento, né? Então submete-se um corpo de massa igual a 5.000 kg. Esse corpo nós vamos considerar como se fosse equivalente a uma partícula, né? Então a massa desse corpo é igual a 5.000 kg. O professor de física, ele tem a preferência que você escreva esses 5.000 kg em 5 vezes 10 ao cubo. Tá? É a preferência dele. Submete-se à ação de uma força constante que é a partir do repouso, então a velocidade inicial desse corpo muito massivo é uma velocidade inicial de 0 metros por segundo, né? Ele está parado, a partir do repouso. E a partir do repouso, essa força constante, né? Essa força resultante constante, ainda não sabemos nada dela sobre ainda, né? Essa força resultante constante sobre a partícula vai imprimir uma velocidade final de 72 km por hora após 40 segundos, né? Então o intervalo de tempo aqui é de 40 segundos. Então, a segunda gravação é muito parecida com essa. A segunda gravação tem um exercício muito parecido com esse. Nós só vamos aplicar o que já fizemos. Ok, ele pede então a intensidade da força e o espaço percorrido, né? Então vamos lá. Deixa eu ver como que... Primeiro de tudo, ele dá aqui a velocidade final como 72 km por hora. Então, quando isso acontece, o professor de física ele te orienta a trocar o quilômetro por hora para metro por segundo. E você faz usando esse truque aqui, ó. Você tem que saber que 1 km por hora é igual a 3,6 metros por segundo. É isso? Não, é o contrário. Que se você anda 1 metro por segundo, em 1 hora você percorre 3,6 km por hora. É aproximadamente uma caminhada tranquila, uma caminhada lenta. Uma caminhada no parque de observação. Bom, então o que você faz com essa informação? No lugar do quilômetro por hora, você vai substituir metro por segundo. Só que é o seguinte, é 72 vezes 1 km por hora, né? Então, se 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo, então, se 3,6 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Daí fica assim, ó. Outra maneira de escrever essa igualdade, né? É expressando que 1 km por hora é a mesma coisa que 1 dividido por 3,6 metros por segundo. E aí, no lugar de quilômetro por hora, você substitui, no lugar do quilômetro por hora, você substitui 1 dividido por 3,6, que aqui no caso, então fica 72 vezes 1,3,6 metros por segundo. Portanto, velocidade final, ou ela vale 72 km por hora, ou ela vale... Se eu não me engano, acho que isso dá 20 metros por segundo. Deixa eu conferir aqui. 72 dividido por 3,6 dá
20 metros por segundo. Então essa aqui é a velocidade final. Ele pede a força, a intensidade da força, que no caso seria a força resultante, que é uma força constante, né? Essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração ela é obtida como sendo a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Ou nós podemos usar essa equação aqui também, né? Ou a aceleração relaciona com a velocidade final inicial e o tempo, segundo essa equação aqui, que é o vovô ateu, né? O intervalo de tempo aqui é igual a 40 segundos. Mas o intervalo de tempo, né? O intervalo de tempo é um tempo final menos um tempo inicial, que é igual a 40 segundos. O tempo inicial, geralmente, a gente considera como, na maioria das vezes, como o disparar do cronômetro. E o cronômetro dispara em 0 segundo, por isso o intervalo de tempo final é igual ao intervalo de tempo. O instante de tempo final é igual ao intervalo de tempo durante a, a partícula desenvolve um movimento retilíneo, movimento uniformemente variado, né? Então, a gente já sabe que a velocidade parte do repouso. A gente já sabe que a velocidade final da partícula no instante de tempo de 40 segundos é igual a 20 metros por segundo. Então, né, velocidade final é igual a 20, velocidade inicial é igual a zero, a aceleração é o que nós estamos procurando aqui, o intervalo de tempo, na verdade, é o instante de tempo igual a 40, então a aceleração da partícula é igual a 40A igual a 20, A igual a 20 dividido por 40. 20 dividido por 40 é a mesma coisa que meio metro por segundo ao quadrado. Ou que a partícula ela adquire uma velocidade de meio metro por segundo a cada segundo. Então ela ganha velocidade, ela está ganhando velocidade, né? Esse aqui é um ganho. É um ganho de velocidade, né? De meio metro por segundo a cada segundo. Mas ele quer o item. O item A tá pedindo a intensidade da força. E a força é igual a massa vezes a aceleração. Era a aceleração que a gente estava procurando, né? Então a força resultante é igual a massa que vale 5.000 quilogramas vezes meio. Força resultante é igual a. Eu pedi pra gente colocar 5.000 como sendo 5 vezes 10 ao cubo. E a gente pode fazer a mesma coisa pro 0,5, né? 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1. 5 vezes 5 é 25. 10 ao cubo vezes 10 elevado a menos 1 é 10 elevado a 2. 25 vezes 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 2.500 newton. Então esse aqui é o item A. O item B. Então vamos puxar para cá. Deixa eu trocar a canetinha aqui. P236. Qual é o valor em newtons da força média necessária para fazer parar num percurso de 20 metros um automóvel de 1,5 vezes 10 ao cubo quilogramas a uma velocidade de 72 km por hora? Deixa eu puxar para cá que a câmera está em cima. A câmera está em cima. Então, primeira informação, o percurso. Eu não fiz o item B. Tá. Eu vou fazer o item B agora. Esqueci de fazer o item B.
o espaço percorrido, tá? O espaço percorrido é o seguinte. Então, que informação a gente tem aqui, né? A gente tem informação que a aceleração é igual a meio metro por segundo ao quadrado, né? Que ela é constante. Então, se ela é constante, implica em movimento uniformemente variado, né? E quando tem uma partícula em movimento uniformemente variado, nós temos uma lista de equações que eu já listei na primeira gravação dessa revisão. E ele pede. O item B ele pede o espaço percorrido, né? Esse espaço percorrido é a distância que a partícula percorre do instante de tempo inicial até o final, né? A equação que envolve o espaço percorrido são duas. Ou a gente usa essa aqui, que é o espaço final igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, né? E aí o espaço percorrido é exatamente esse S menos esse zero. Né? Esse aqui é o espaço percorrido que ele está pedindo. É comum que o espaço inicial seja zero. Mas é comum também que o espaço inicial seja algum valor diferente de zero. Tá? Nesse caso aqui, a gente está considerando que ele é diferente de zero, mas a gente não se importa. A gente está colocando, embutindo esse espaço inicial aqui dentro desse espaço percorrido. Né? Mas é bastante comum, tá? No caso do intervalo de tempo, é muito mais comum. Isso aqui é muito comum, tá? E o tempo inicial ser igual a zero. Agora, quando é espaço, é bastante comum que o espaço seja diferente de zero. É mais comum do que o intervalo de tempo inicial, tá? Dos exercícios. Então, quando a gente estiver falando de espaço percorrido, a gente vai pegar muito no pé dessa subtração aqui, tá? Bom, é o espaço percorrido, né? Então a gente pode usar essa equação, a gente já sabe o intervalo de tempo, né? Ou a gente pode usar essa aqui também, ó. Essa aqui se chama a função horária da posição no movimento uniformemente variado. Ou a gente pode usar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é essa daqui, ó. E aqui está o espaço percorrido. Às vezes você vai ser obrigado, a circunstância lhe obrigará a usar ou essa equação ou essa equação. Você vai ser obrigado a escolher uma dessas equações quando você estiver resolvendo um exercício de física. Ou você pode utilizar, você tem liberdade de utilizar as duas. Esse caso é a situação que temos a liberdade de utilizar as duas. Tá? Eu vou usar essa daqui, ó. A equação de Torricelli. Né? Então, toda essa equação aqui se chama... Eu não sei exatamente como se escreve certinho, mas é algo assim, ó, equação de Torricelli. Vou usar essa fórmula. Então é o espaço percorrido que a gente está procurando, né? A gente tem que isolar ele aqui. Então velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade inicial está somando do lado direito da equação, passa para o outro lado subtraindo. Aí sobra 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. 2 vezes a aceleração está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então o espaço percorrido é igual a velocidade final menos velocidade inicial elevado ao quadrado
Velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. A velocidade inicial da questão, nós estamos falando da P234, né? 235, na verdade. A velocidade inicial dessa partícula é 0 metros por segundo. A velocidade final dessa partícula é 20 metros por segundo. Então a gente encontra... Isso aqui é 0, isso aqui é 20. Então isso aqui é 0, né? Isso aqui é 20, então é 20 ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração, que vale meio. É isso, né? Isso, aceleração vale meio. Você pode colocar esses dados na calculadora e apertar OK e conseguir o resultado, mas às vezes você não tem a calculadora em mãos, então você vai ter que fazer os truques matemáticos aqui, né? Vamos imaginar que você não tem essa calculadora. Então, 20 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Esses dois. E 2 vezes meio é a mesma coisa que 2 vezes 1 dividido por 2. Entendeu? 2 vezes meio é a mesma coisa que 1. Então, aqui embaixo, o denominador vai ficar 1, né? Igual a 1. E aí vai sobrar só o 2 vezes 10 ao quadrado, né? Então, esse quadrado vai tombar no 2 e vai tombar no 10. Aí vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado. Qual a unidade de medida do espaço percorrido? Como todas as unidades que entraram aqui entraram em unidades do sistema internacional, então a saída também vai ser uma saída do sistema internacional. E a partícula, então, andou 400 metros, né? A partícula percorreu 400 metros em 40 segundos. Agora a gente pula para... Agora a gente pula para o 236. Então, qual o valor em newtons da força média necessária para fazer parar, num percurso de 20 metros, um automóvel de 1,5 vezes 10 elevado ao cubo quilogramas a uma velocidade de 72 km por hora? Lembrando que 1,5 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 1,5 tonelada, né? Então, 10 ao cubo quilograma é igual a 1 tonelada. Primeira informação que a gente tira aqui, que o espaço percorrido pelo automóvel é de 20 metros, o carro, né? A massa do carro é 1,5 tonelada, né? E a velocidade final da partícula é 72 km por hora, mas a gente já sabe que 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo, né? Tá, essa velocidade é a inicial, porque a velocidade final é quando o carro vai estar parado. Então ele está perguntando qual é a força média em newtons necessária para fazer o carro parar, que tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. E esse carro vai parar no intervalo de espaço, né? Em um comprimento de 20 metros de percurso percorrido, né? Bom, então, o que a gente precisa? Ele está perguntando se aqui é essa força necessária, né? Que é a massa vezes a aceleração. Já temos a massa, mas falta encontrar a aceleração. E aí, nós precisamos encontrar a aceleração. É um movimento retilíneo uniforme, né? Ou é um movimento uniformemente variado. Se é um movimento uniformemente variado, vale as equações do movimento uniformemente variado, né? Constante é diferente de zero, né?
Então, é um movimento uniformemente variado. E aí, o movimento uniformemente variável tem um conjunto de equações. A equação que a gente vai utilizar para resolver isso aqui é a equação de Torricelli. Por que eu sei que é essa? Porque eu já tenho essa lista de equações em mente. Né? Comparei essa lista de equações que eu tenho em mente com os valores que eu tenho disponíveis aqui. E percebi que a equação que melhor encaixa para esses valores aqui é a equação de Torricelli. Como você vai fazer isso? Você vai conferindo a sua listinha. Você vai ter uma lista, né? A minha lista já está na cabeça. Então a gente vai tirar a aceleração, né? Ó, como a partícula vai ter velocidade final menor que a velocidade inicial, a aceleração tem que ser negativa. Tá? Porque a aceleração negativa indica um roubo de velocidade. Tá? Significa que a partícula está perdendo velocidade a cada segundo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, isolando a aceleração aqui, né? Aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pela... Ops. Dividido por 2 vezes o espaço percorrido. Muito parecido com a aplicação da equação de Torricelli no exercício anterior. Velocidade final já sabemos que é igual a zero. Vai sobrar o negativo da fórmula. A velocidade inicial é 20 metros. Então, em vez de colocar 20 metros, vou colocar 2 vezes 10. Está sendo elevado ao quadrado. Dividido por 20 metros. Né? 20 metros percorridos. 20 metros percorridos. Então, esse negativo já denota que a aceleração é negativa, né? O que faremos aqui, então? Esse quadrado tomba no 2 e tomba no 10, aí fica 4 vezes 10 ao quadrado. Aqui embaixo, 2 vezes 20 é a mesma coisa que 40, né? 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. A aceleração igual, então, a 4 dividido por 4 é 1. Tem um negativo aqui. 10 ao quadrado dividido por 10 é a mesma coisa que 10. Então, o que significa essa aceleração? Um decréscimo de velocidade, né? Decréscimo na matemática aqui, né? Representa esse negativo aqui, tá? É uma perda, algo está sendo perdido aqui. O que está sendo perdido? A velocidade. Decréscimo de velocidade né, de 10 metros por segundo a cada segundo. O que significa isso, né? De perda de 10 metros por segundo a cada segundo. Que se eu tenho, por exemplo, vamos dizer assim, que eu tenho 50 metros por segundo de velocidade no começo do movimento, no instante de tempo igual a zero. 50 metros por segundo de velocidade. Então, no instante posterior, um segundo depois, eu vou ter perdido 10 metros por segundo de velocidade. Então, se no instante inicial eu tenho 50, no próximo segundo eu tenho 40. No segundo segundo eu vou ter 30. No terceiro segundo eu vou ter 20. Até que vai chegar um momento que minha velocidade vai se anular momentaneamente. E se a minha aceleração continuar a existir, a minha velocidade vai mudar de sentido. E agora, em vez de eu estar indo para frente, eu vou estar voltando. Quase como se tivesse uma partícula, né? Presa a uma mola, eu pego a partícula, jogo, conforme a partícula vai se distanciando, ela vai perdendo velocidade, ela vai parar momentaneamente e a mola vai começar a puxar a partícula. Né? Nesse sentido, assim. Só que aqui nesse caso não estamos falando de mola e partícula, estamos falando de um carro.
Então, as condições de contorno do problema, da questão, nos faz a declarar, né, nos obriga a declarar que quando a partícula, que no caso aqui é o carro, atingir a velocidade de 0 metros por segundo, ele vai parar. Né? Ele vai parar. Mas se a gente fosse mostrar um movimento bastante generalista, se a aceleração continuasse, a partícula voltaria pelo mesmo caminho que ela seguiu. Então encontramos a aceleração, mas a questão está perguntando a força resultante, né? Então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é igual a massa, que vale 1,5 vezes 10 ao cubo quilogramas, vezes menos 10 metros por segundo da aceleração. Então esse vezes esse dá 1,5 vezes 10 a quarta newtons, ou você pode expressar isso como 15 mil newtons de força para parar a partícula. O negativo aqui, né? Esse negativo aqui significa só o sentido da força. Significa o seguinte, que se eu tenho uma direção que eu estou indicando que é o valor positivo, significa que a minha força está apontando para o valor negativo. Tá? Significa isso. Assim, se você não se importar com a direção, você pode colocar só 15 mil newtons, né? Mas esse negativo significa que é uma força que está parando o carro. O negativo indica que uma força de magnitude, de magnitude 15 mil newtons está parando o carro. Eu acho que eu terminei essa questão. Será que tem mais coisa? É só isso. Vou pular para a próxima. Essas questões aqui que eu selecionei, elas são referentes à ação e reação, a aplicação da terceira lei de Newton, tá? Então, essas questões se referem à segunda e terceira leis de Newton. Ok? Vou falar sobre as leis de as forças de contato aqui, né? Forças de contato. Começando com a R88, essa questão R88 ela já está resolvida no livro, então você pode conferir depois a resolução dela no livro, ver se eu fiz certo. Então vamos fazer, né? Três corpos A, B e C têm massas igual a 1 kg, 3 kg, 6 kg, respectivamente. Estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Se é lisa, significa que a força de atrito é zero. O chão não imprime uma força de resistência ao movimento dos três blocos. Tá bom? A força horizontal F, que no caso aqui é a força resultante, ela tem intensidade constante igual a 5 newtons e é aplicada no primeiro bloco A. Determine a aceleração adquirida pelo bloco, a intensidade da força que A exerce em B, a intensidade da força que B exerce em A. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro listando os dados. Massa do bloco A, 1 kg. Massa do bloco B, 3 kg. Massa do bloco C, 6 kg. A força resultante sobre os três bloquinhos é de 5 newtons. Né?
Bom, determina a aceleração adquirida pelo bloquinho. Então, a força resultante sobre os 3 bloquinhos é a massa dos 3 bloquinhos, que eu vou representar por um M maiúsculo aqui, vezes a aceleração que os 3 bloquinhos vão adquirir ao mesmo tempo, né? Então, os 3 M massa dos 3 bloquinhos, a aceleração simultânea. É importante declarar o seguinte, que essa aceleração é simultânea aos 3 bloquinhos, tá? Os 3 bloquinhos assumem a mesma velocidade, a mesma aceleração, na verdade. E mesma velocidade também, tá? Mesmo nesse contexto também. A massa dos 3 bloquinhos é a massa A mais a massa B mais a massa C. 1 mais 3 mais 6 é igual a 9 kg. Se a força resultante vale 5 newtons, a massa dos 3 bloquinhos vale 9 kg e a aceleração é o que nós estamos procurando aqui, então a aceleração dos 3 bloquinhos é igual a 5 dividido por 9 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui provavelmente vai dar uma dízima periódica. Deixa eu ver qual que é. Dá uma dízima periódica, dá um 0,55. Essa barrinha aqui em cima do 5 indica que 0,55 na verdade é uma dízima periódica, que esse 5 aqui se comporta como 6, né? Então você pode aproximar a aceleração aqui para 0,56 metros por segundo ao quadrado, né? Ou você pode usar essa representação, ou você pode usar essa representação. Tá bom? Seu professor de física aceita as duas. Então, essa aqui é a resposta do item A, né? Tá, agora o item B e o C. O que significa a força que A exerce em B e a força que B exerce em C? É o seguinte. Deixa eu fazer o desenho dos bloquinhos aqui. Eu tenho um bloquinho aqui. Eu tenho um bloquinho aqui. E tenho... Eles estão encostados, tá? Parece que não estão, mas eles estão encostados. Então esse é o bloquinho. O primeiro bloquinho é o A, o segundo é o B, o segundo é o C. Esse é o A, esse é o B, esse é o A, esse é o B e esse é o C. Uma força está sendo aplicada sobre o conjunto dos 3 bloquinhos. Essa aqui é a força resultante. Como essa força resultante está na direção X, só em uma direção, eu não preciso me importar se ele é vetor ou não. Porque quando uma força atua só numa direção, ele se comporta como número. Você pode considerar ele como sendo número, tá? Então essa força resultante aqui é igual a 5 newtons, né?
Tá, agora é o seguinte, só que essa força, quando ela empurra os três blocos, ela empurra os três blocos ao mesmo tempo. Então, um pedaço dessa força é aplicado sobre o bloco A, outro pedaço dessa força é distribuída sobre o bloco B, e outro pedaço dessa força é distribuída sobre o bloco C. A força que é distribuída sobre o bloco B é a força de contato do bloco A com o bloco B. A força distribuída sobre o bloco C é a força de contato do bloco B com o bloco C. Deixa eu declarar novamente o que eu acabei de dizer aqui. A força resultante sobre os três blocos vai ser distribuída. Um pedaço dessa força resultante vai para o bloco A, um pedaço dessa força resultante vai para o bloco B, e um pedaço dessa força vai para o bloco C. Que força é essa que eu estou falando? A força resultante, esse FRE. A força que é distribuída sobre o bloco B é a força de contato de A com B. A força que é distribuída sobre o bloco C é a força de contato do bloco B sobre o bloco C. Se você não entendeu o que eu disse, volta alguns segundos do que eu acabei de declarar e aí você vai tentar entender o que eu disse. Então, digamos que você entendeu o que eu disse, mais ou menos, né? Ou você não entendeu, não tem problema. Ou você entendeu, que é mais provável, né? Que é o caso dos meus alunos. Eles sempre entendem rapidão. Então, eu vou ilustrar, para ficar melhor entendido, para quem não entendeu, né? Eu vou ilustrar essas forças sendo distribuídas sobre o bloco A, o bloco B e o bloco C. Então, a força que o bloco A aplica no bloco B é essa aqui, ó. É a força de contato, né? Força que A aplica em B. E a força que o B aplica em C é a força de contato que B aplica em C. Como está tudo na mesma direção, não precisa. Ok? Então, essa força que A aplica em B está sendo aplicada no bloco B. Quem sofre essa força aqui? O bloco B. Essa força que o bloco B aplica no bloco C é a força que o bloco C sente. Então, esse vetor verdinho BC aqui está sendo aplicado sobre o bloco B. Tá bom? Bom, ao mesmo tempo... Então, a gente tem o que aqui? Uma força de contato, né? Se o bloco A aplica uma força no bloco B, então o bloco B vai aplicar uma força no bloco A de igual intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Então essa aqui é a força que B aplica em A. Quem sente essa força aqui? O bloco A. Se o bloco B aplica uma força em bloco C, então o bloco C vai reagir devido à terceira lei de Newton com uma força de reação sobre o bloco B de igual intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. E essa aqui é a força que C aplica em B. Ok? Deixa eu só pegar aqui para tirar uma dúvida.
Bom, já que é assim, o que a gente tem aqui então? Que então um pedaço dessa força FR vai ser aplicada sobre a força B, um pedaço vai ser aplicada sobre a força um pedaço dessa força resultante vai ser aplicado sobre o corpo A, outro pedaço dessa força aplicada vai distribuir em B e outro pedaço vai distribuir em C, né? Então, o que nós vamos ter é o seguinte, um conjunto de forças que está sendo atuando sobre cada uma dessas partículas, né? Então, a força resultante sobre a partícula A, primeiro, isso aqui é a força resultante sobre o conjunto todo, né? Agora, a força resultante então a gente está aplicando a segunda lei de Newton agora, né? Primeiro usamos a terceira lei de Newton, agora nós vamos usar a segunda lei de Newton. A força resultante sobre o corpo azão é a soma de todas as forças sobre ele, né? Então, quais são as forças que estão sendo aplicadas sobre o corpo azão? Essa força resultante e essa força de contato de B com A, né? Então, força resultante sobre o corpo A menos a força de contato do B com A igual. Como o corpo está sendo acelerado, então essa resultante é igual à massa vezes a massa desse corpo vezes a aceleração que ele adquire, né? Então nós estamos aplicando aqui a segunda lei de Newton, né? Aplicando a segunda lei de Newton. Ah, essa massa aqui é a massa do corpo A, né? Outra. Quais são as forças que estão atuando sobre o corpo B, né? Força, então essa aqui é força resultante sobre Bzão. É a força que o corpo A aplica em B, menos a força que o corpo C aplica em B, igual a massa vezes a massa do corpo B vezes a aceleração dele. Força. Eu vou mostrar para vocês onde que eu vou chegar com isso. Força resultante sobre o corpo C. Bom, qual que é a única força que está sendo aplicada sobre o corpo C? É a força B empurrando o C, né? Beleza? É a força de contato que B aplica em C. Além disso, quanto que vale a massa do corpo C? A aceleração a gente já tem, né? Já calculamos. Ambos os corpos assumem a mesma velocidade, né? A aceleração é aproximadamente 0,56 metros por segundo ao quadrado, né? Ou você pode colocar essa aproximação, ou você pode colocar essa divisão aqui. Eu vou colocar assim que eu divido por 9, tá? A massa do corpo C, nós já listamos, vale 6 quilogramas. Né? Então, a força de contato que B aplica em C é igual a 6 quilogramas vezes 5 dividido por 9. Né? Esse produto da Newton. Para simplificar isso aqui, eu faria assim, ó. 6 é 2 vezes 3. 9 é 3 vezes 3. Aí esse 3 corta com esse 3. Fica, então, força que B aplica em C igual a 2 terços de 5. Isso aqui vai dar outra dízima periódica. Deixa eu ver quanto que vai dar. 3,33. Isso, vai dar 10 dividido por 3 newtons, ou você pode representar isso como sendo 3,33 newtons. Né? Isso aqui é uma dízima periódica. Outra dízima periódica.
Outra coisa, a força que B aplica em C é igual, é de igual intensidade, mesma direção, mas sentido oposto à força que C aplica em B, né? Então, o módulo da força B é igual ao módulo da força CB. Correto? Beleza? Então, a gente vai usar essa informação aqui, asterisco. Aqui, ó. Ó, força que C aplica em B é a mesma coisa que força que B aplica em C, né? E quanto que é força que B aplica em C? 10 dividido por 3 newtons, ou 3,3 newtons, né? Vou colocar 10 dividido por 3. Então, força que A aplica em B é igual a menos 10 dividido por 3, igual a massa de B. A massa de B vale 3 quilogramas, vezes a aceleração, que é 5 dividido por 9, força que A aplica em B é igual a... Ó, isso aqui eu vou fazer assim. 3 vezes 5 dividido por 3 dividido por 3 mais 10 dividido por 3. Esse 3 corta com esse 3. Fica força de A com B como sendo... Isso aqui é 5 dividido por 3 mais 10 dividido por 3. Quando tenho denominadores iguais, eu conservo o denominador e somo os numeradores. Então, é 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5 newtons. Tá, então o que o exercício pedia era a força que A aplica em B, né? E a força que B aplica em C. Então, esse aqui e esse aqui é o item A. É o item B, né? Item B. Só conferir se eu fiz certo. Eu fiz certo, mas ele fez uma aproximação. Ah, não. Eu fiz certo, mas eu fiz uma soma errada aqui no início. Deixa eu ver. Fiz uma soma errada. Na verdade, é, eu fiz assim, ó. Né? O desenvolvimento está correto, mas aí esse mais esse dá 10, não dá 9, né? Tá bom. E aí, em vez de ser meio aqui, uma dízima periódica aqui seria meio mesmo. Tá bom. Depois vocês conferem aí.
Depois vocês fazem uma pequena correção, tá bom? Mas o desenvolvimento aqui está correto, tá? Essas distribuições de forças aqui, essas conclusões aqui que eu listei aqui, são todas corretas. Só os valores numéricos que estão incorretos, tá? Depois vocês colocam pelos valores numéricos corretos. P243. Eu vou fazer só mais esse. É. Eu vou fazer só mais esse porque o outro exercício que eu separei, ele é muito parecido com esse e o anterior. E a gravação já tá tomando 1 hora, então eu não vou passar de 1 hora de gravação, tá? 2 bloquinhos. E aí eu vou pedir para que vocês considerem esses blocos como partículas. Eles estão presos por um fio. E esse fio tem massa desprezível. E ou se ele tiver massa, a gente considera que essa massa está distribuída entre os 2 bloquinhos, tá bom? Além desse fio ter massa desprezível, né, uma massa aproximadamente igual a zero, ou uma massa muito pequena em comparação aos outros 2 blocos, esse fio ele não estica. Tá? Então, ele tem sempre o mesmo tamanho. Se eu tentar esticar ele, eu não vou conseguir aumentar o tamanho dele. Então ele tem uma força elástica muito, 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 muito intensa, né? Tão intensa que você tem a sensação que está tentando puxar uma parede. Então, esse fio liga os 2 bloquinhos e o bloquinho da direita é puxado por uma força de intensidade constante, provavelmente. E aqui na questão eu já percebi que é uma força igual a 3 newtons, apontando para a direita, né? Os 2 blocos, eu vou separar os blocos, rotular os blocos por bloco A e bloco B, tá? O bloco A vale 4 kg, é o maior bloco, e o bloco B vale 2 kg. Eu falo bloco, mas a gente está considerando aqui como partículas iguais como se fossem bolas de bilhar sendo puxadas sobre uma mesa de sinuca, né? Não tem força de atrito, então o chão não imprime uma força de resistência ao movimento. Estão presos por um fio inextensível e de massa desprezível. Inextensível significa que não estica, tá? Inextensível. Então, se você precisar usar essa palavra, saiba que inextensível significa não estica. Que mais que cheira de informação aqui? Reforçando que é o P243, né? Não está resolvido no livro. Tem que procurar a resolução ou confiar na minha resolução aqui. Tá, deseja-se puxar o conjunto por meio de uma força de módulo igual a 3 newtons, e essa força aqui a gente vai considerar como sendo a força resultante constante, né? Então, se é uma força constante, a aceleração diferente de zero é constante. Beleza? Provavelmente nós não vamos utilizar as leis, as fórmulas da cinemática aqui, tá? Vai ser um exercício muito parecido com o exercício anterior. Qual o melhor modo de puxar o conjunto sem que o fio se rompa? Pela massa maior ou pela massa menor? Isso aqui é um exercício de... Eu achei que era um exercício de terceira lei de Newton, mas na verdade não. É um exercício de uma lei de Newton. Da primeira lei de Newton. Então vamos lá. Deseja-se puxar o conjunto por meio de uma força F cujo módulo é igual a 3 N sobre uma força horizontal e sem atrito. O fio é fraco e corre risco de romper-se. Qual o melhor modo de puxar o conjunto sem que o fio se rompa? Pela massa do maior fio ou pela massa do menor fio? Deixa eu ver. Pela massa do menor fio. Pela massa do menor fio. Não, pela massa do maior fio. Tá. Qual melhor puxão? Né? Puxando
4 quilogramas ou puxando 2 quilogramas? Sem romper esse fio aqui, né? Puxando 4 quilogramas. Por que é o melhor puxão? Vou explicar por quê. Do jeito que a questão é montada, ela dá a sensação que ela é uma questão que fala sobre a terceira lei de Newton, mas na verdade não. Ela é uma questão que fala sobre a primeira lei de Newton da inércia. Então lembra vocês que quando a gente descreve a força da primeira lei de Newton, né? Que a soma de todas as forças sobre o corpo 6,0 denota uma aceleração igual a zero e, portanto, uma velocidade constante e movimento retilíneo uniforme. Então, e que quanto maior a inércia de um corpo, quanto mais matéria um corpo tem, né, mais inércia ela tem, e maior a resistência ela imprime a variação do seu movimento. Se eu, por exemplo, puxar o 2, é mais provável que esse fio aqui se rompa, porque a inércia do fio 4 é maior do que a inércia do fio 2. Então, como a inércia do fio do corpo 2 é menor do que a inércia do corpo 4, então o melhor puxão é puxar pelo 4 em vez do que puxar pelo 2. Essa questão é muito parecida com uma questão que eu já falei em aula. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Existe um outro livro que eu disponibilizei para vocês lerem, um capítulo de livro que eu disponibilizei, que é o livro. O nome dele é Física Conceitual do Paul Gehrt. É um livro de capa azul, um livro bonito. Eu vou tentar abrir ele aqui, espero que ele não trave. Abriu, deixa eu pegar. Ele tem uma questão muito parecida com essa. Vou pegar ela aqui. Isso aqui são exemplos de inércia que podem cair em questões de vestibular, exame. Esses aqui são exemplos de inércia. Porque a moeda cai se eu puxo rapidamente o papel, né? Porque a tendência da moeda é permanecer parada. Por que, que o fio de cima se rompe se eu puxo devagarzinho? Não, por que o fio de baixo se rompe se eu puxo rápido? E por que o fio de cima se rompe se eu puxo devagarzinho? Se eu puxo rápido, o bloquinho aqui, né, ele vai imprimir uma resistência ao puxão, porque ele tem a qualidade de inércia, né? Agora, se eu puxo devagarzinho, dá tempo dessa força ser transmitida até o fio de cima. Então, se eu for puxando devagarzinho, 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 eu rompo o de cima, em vez de romper o de baixo. Aqui no... quando você, por exemplo, tem uma ferramenta, um martelo, né? Esse aqui é um macete de pedreiro, por exemplo, né? Se você tem um martelo e ele tá frouxo, a cabeça tá frouxa, né? O que você faz? Você bate em vez de você bater a massa do martelo contra o chão, você bate a base do martelo contra o chão. Porque você bate a base do martelo contra o chão, e aí o que vai acontecer com a massa? A massa vai descer, né? Por inércia. Deixa eu pegar uns livros de inércia aqui que são bem legais. Esses dias eu vi uns exemplos de inércia tão legal. Aqui, achei legal. Inertia, deixa eu ver se eu pego em inglês aqui. Assemble.
Pô, esses dias eu vi um exemplo tão lindo de inércia. Frame? Também não. Acho que serve esse aqui. Peraí, deixa eu colocar. Esse aqui fecha, esse aqui abre. Esse aqui é um exemplo de inércia, né? Música boa. Pra que você vai usar a física no seu dia a dia, né? Você que vai ser um trabalhador simplório seletista, né? Eu adoro isso, eu adoro. Esse é um dos mais legais. O exemplo de inércia que eu queria mostrar pra vocês era parecido com esse aqui, só que eu vi um sujeito que ele colocou um pozinho colorido aqui em cima, e aí é igual aquelas festas de adolescente que joga pó colorido na galerinha. Aí ele dava um efeito mais bonito, a qualidade da magia era mais legal também. Olha o exemplo da moeda. Esse é legal também. Ó, da perspectiva da galera que tá na cama, ele tá indo subindo e descendo, né? Na perspectiva de alguém que tá no chão, a pessoa tá fazendo assim, uma parábola, né? Uma parábola. Deixa eu ver outro exemplo de inércia aqui. É... é, acho que eu vou encerrar por aqui mesmo. Eu ia pegar mais um aqui de inércia. Mas é isso, vou encerrar por aqui hoje. Valeu aí, obrigado aí pra quem assistiu até agora.